Irmãos, é um motivo de muita alegria estarmos na casa de Deus e estar nessa igreja com esse povo abençoado. Amém? Quem foi abençoado aqui no último domingo? Amém? Quem não veio, perdeu a bênção. Obrigado, irmão. Foi uma experiência, para mim, edificante, transformadora, e que eu quero buscar todos os dias que eu vim na igreja, a partir daquele dia. Amém? Que os irmãos possam buscar também, porque aqui é a casa de Deus, aqui é o lugar onde a gente tem a total liberdade para adorar a Deus, para buscar a Deus, e para que a nossa fé cresça, depende de nós, depende da nossa convivência com a palavra de Deus e com Deus. O nosso relacionamento com Pai, Filho e Espírito Santo, no nosso dia a dia, na nossa casa, com os nossos irmãos, amém? E na sociedade de modo geral, porque afinal de contas nós estamos aqui neste mundo, não apenas para passar, mas para levar a palavra de Deus e contribuir com o crescimento do reino, amém? Irmãos, nós estaremos hoje falando sobre a igreja, organismo e organização. Organismo e organização. Amém? Irmãos, no curso teológico, quando a gente faz teologia, quando o pastor faz teologia, ou quando qualquer um de nós decide estudar teologia, estudar a Bíblia, a gente estuda 3 disciplinas relacionadas à igreja. Uma delas é a história da igreja, que estuda a evolução da igreja em si, de onde a igreja, da fundação da igreja até os nossos dias atuais. E dentro da história da igreja, nós estudamos 6 períodos. E quais são esses períodos? O período da igreja primitiva ou apostólica, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformadora, a igreja e a igreja moderna. E porque paramos aqui. Só que, como eu disse lá no título, fala da evolução. Então, nós estamos hoje, talvez escrevendo o período de número 7, que provavelmente poderá ser chamado de pós-moderno, já que nós estamos na igreja moderna, um período que poderá ser chamado de pós-moderno ou ultramoderno, ou uma igreja pós-moderna ou uma igreja ultramoderna. Irmãos, e o segundo é a administração eclesiástica ou organização eclesiástica, onde nós estudamos a igreja como uma organização, e eclesiologia, onde estudamos a igreja como organismo. Administração eclesiástica ou organização eclesiástica e eclesiologia. E as lições desse semestre, meus irmãos, que nós estamos estudando, elas estão dentro dessa disciplina chamada eclesiologia. E hoje nós veremos sobre a administração eclesiástica e eclesiologia. Porque o tema de hoje se trata de organização e organismo, ou organismo e organização. Temas que andam juntos, eles são inseparáveis. E mais adiante nós vamos entender por quê. Pois o organismo, ele dá vida à organização e disciplina, e a organização, aliás, o organismo dá vida à organização e a organização disciplina o organismo. Já vamos entrar saber o que cada um deles, quem é cada um deles. Veja em Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. O texto, que sabemos que esse texto, irmãos, ele é o que dá origem à criação do diaconado. Notemos que havia a necessidade da criação de um grupo de obreiros para que se pudesse atender a uma causa de ordem social.
Os apóstolos de Jesus, aos quais refere o texto que nós lemos, na criação do diaconado, né, e na escolha dos irmãos. Os apóstolos de Jesus, vendo essa necessidade, pois não podiam se afastar da palavra, eles resolveram, em contato com a igreja, atender a necessidade da própria igreja. Ou seja, estamos falando aqui da criação do diaconado, do diácono, os irmãos, nós que servimos na casa de Deus. Como os irmãos sabem, os irmãos ajudam, são os obreiros, né, que estão ajudando na organização, na organização do culto em si, desde o estacionamento, em servir a Santa Ceia, né? E aqui, irmãos, já percebemos que os obreiros, né, como exemplo aqui da igreja, né, eles não foram escolhidos, observem, vou falar agora sobre escolha, eles não foram escolhidos aleatoriamente. E por que eles não foram escolhidos aleatoriamente? Porque essa decisão, ela vem de Deus, essa decisão, ela vem do pastor que ora, busca e recebe de Deus aquele direcionamento para escolher aqueles que vão estar cuidando da obra do Senhor. Porque, afinal de contas, né, a gente sabe, é toda uma evolução, é um processo. Eu não vou chegar aqui na igreja e já ser pastor nessa igreja. Existe toda uma... A gente precisa, assim como a igreja em si, nós como obreiros, a gente tem um processo evolutivo no sentido de ser escalado para fazer um trabalho, depois outro, vamos graduando, digamos assim, né? Então, observamos que esses irmãos, nós, quando somos chamados, nós vamos exercer um cargo de responsabilidade, assim como quem busca de Deus e recebe aqueles irmãos na igreja, né? Porque os irmãos chegam até a igreja, o pastor os conhece, o pastor tem um direcionamento de Deus, né? Tem todo um processo, e então são escolhidos. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, meus irmãos, observem, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aí está, primeiramente, antes do pastor buscar de Deus, quem vai estar sendo consagrado a diácono, primeiro há essa verificação, né, esse conhecimento do pastor, para que depois, então, o pastor o apresente e Deus possa ali, então, estar direcionando o pastor com relação à escolha de quem vai trabalhar na igreja. Então, entendemos que não se podia ser quaisquer pessoa escolhida. Tinham que ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, tudo que se faz na obra de Deus é preciso ser cheio do Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo. E por quê? Porque é Ele que nos capacita para todo o serviço da obra de Deus. Aí você pode perguntar assim, mas eu vou começar lá cuidando dos carros, organizando, pegando uma água, alguma coisa? Meus irmãos, de forma alguma, nem para isso você pode ou você vai ser escolhido para fazer, porque a obra de Deus é organizada, Deus é organizado. Então entendemos a primeira palavra que vamos dar o foco. Lembra que o nosso tema é igreja, organismo e organização. Ok. Veja a verdade prática desse estudo que nós estamos acompanhando, que nós estamos fazendo. A igreja é um organismo vivo. Nós somos igreja. Contudo, toda a estrutura viva precisa ser organizada. É por isso que existem líderes. É por isso que os líderes, sob o direcionamento do Espírito Santo, sob o direcionamento de Deus, escolhem pessoas capacitadas para trabalhar. Amém?
Observemos que hoje líder lá atrás já passou por esse processo, conhece, sabe o que precisa, sabe as qualidades, e essa aprovação vem do Espírito Santo. Amém? O exemplo de alguém que ainda, eu quero dar um exemplo, tá? O exemplo de alguém que ainda não conhece a Deus e que eu fiz uma pergunta para ele sobre a dificuldade de se aproximar de Deus. E sabemos que algumas pessoas sabem, entendem, têm conhecimento de que o mundo em si ele é desorganizado. Por isso estamos tratando de organização, porque o mundo em si ele é desorganizado. E observe que quando eu fiz essa pergunta para essa pessoa que ainda não conhece a Deus, ela me disse assim: olha, eu não posso te afirmar sobre Deus, porque eu nunca o vi, mas que há algo, que há algum poder, alguma força, usou uma ilustração naquela conversa, e ele tem certeza que este mundo, para que nós vivamos nele, para que nós estejamos aqui hoje na igreja, pudéssemos estar, houve todo um processo de se organizar, tanto da igreja como nós lá no mundo, para que nós pudéssemos estar aqui. Então veja bem, para aquele que não conhece a Deus, dizer que ele sabe que tem um poder, um espírito, eu não sei qual é a verdadeira definição para aquele indivíduo ao qual eu conversei, ele sabia que as coisas estão desorganizadas, mas que algo se organiza. E nós, como cristãos, nós, como conhecedores da palavra de Deus, nós, como conhecedores de Deus, servos de Cristo, sabemos que Deus é criador. Deus mantém tudo isso aqui, tanto o mundo, quanto essa igreja, como nós. Sabemos que estamos numa área de muitos terremotos, e para que pudéssemos estar de pé, nós precisamos de algo organizado, porque se a terra balança, a gente pode não conseguir ficar de pé, dependendo da capacidade, né? Da intensidade com que a terra se movimenta, né? As placas, né? Como sabemos, são as placas tectônicas, quando elas se chocam, ela provoca o movimento. E não distante, irmão, da gente entender isso, é a gente observar o Antigo Testamento, quando em determinadas situações o povo de Deus estava em guerra e coisas aconteciam, a terra tremia, coisas que sabemos que era Deus que promovia, porque aquele momento onde aos olhos dos israelitas, eles viam situações, assim como o mar se abrir, né? Não é nenhuma novidade a gente imaginar, não é nada para nós diferente saber que Deus abriu o mar para que o povo saísse do Egito e fosse em direção à terra prometida. Então, para uma coisa dessa amplitude, a gente imaginar que a terra balançou para que um povo de Deus ganhasse uma guerra, ou estivesse à frente em uma guerra, em uma batalha, não é nada difícil para Deus. Assim nós oramos aqui, o pastor orou, e aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode. Aquilo que não conseguimos entender por que acontece, Deus sabe por que acontece. Amém? Então, voltemos aqui ao nosso texto e volto a dizer, Deus é organizado. Deus é organizado. Jesus fez tudo dentro de um tempo esperado para que as coisas acontecessem. As pessoas que às vezes diziam para ele, tem que ser feito isso, ele fala, ainda não está no tempo, ainda não é chegada a hora. Então, meus irmãos, as coisas de Deus são organizadas, assim como tudo que acontece nessa igreja, sabemos como são os pastores com relação a horário, a começar os eventos, a fazer todas as coisas na casa de Deus, as coisas são organizadas, assim como há tantos pedidos para que tenhamos paciência e também organização no estacionamento, porque temos poucas vagas. Se eu chego e coloco longe do carro que está à minha frente, por exemplo, eu não vou permitir que um irmão possa estacionar lá no final. Então, a gente vê organização
onde nós somos o organismo. Nós somos organismos. Nós somos o organismo. E a organização, ela depende de nós. Nós precisamos promover essa organização aqui dentro. Amém? Então, notemos que não será diferente no tempo certo, quando eu disse que Jesus fez tudo no tempo, não será diferente que no tempo certo Jesus voltará para buscar a sua igreja. Assim diz a palavra dele. Você tem fé? Você crê? Nós somos a igreja de Cristo, então ele voltará para nos buscar. Nós não estamos aqui apenas para vir ao culto, porque lá em casa estava difícil, lá em casa estava muito chato, boring, como diz, né? Estava ruim ficar em casa, então eu vim para a igreja. Não, é mais fácil você querer ficar em casa do que propriamente vir à igreja. Por quê? Quando você vem para a igreja, você movimenta o mundo espiritual. Você é um organismo se movendo dentro do reino. Porque a palavra de Deus fala para que nós temos que buscá-lo. E quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós alcançamos. Assim como todas as coisas que pedimos a Deus, quando oramos, quando vemos à frente, quando estamos em nossa casa, quando oramos, quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E Ele nos convida a estar na casa dEle, a adorar Ele aqui na casa dEle. Então nós somos organismos dentro da igreja, dentro da igreja o prédio, nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos dentro do templo, mas nós somos a igreja de Cristo. Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Nós somos certos disso, nós como cristãos somos certos disso. E a Bíblia nos ensina através de uma metáfora que a igreja somos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse material que a gente está estudando mencionou muito sobre essa metáfora, tá? Quando eu digo que nós somos a igreja. E nós somos o corpo. É mais fácil entender nós como igreja, porque esse termo é muito falado, mas um outro termo é que, como corpo somos organismo vivo. Somos a igreja e somos o corpo. O corpo tem partes, tem membros. Então, não adianta se vocês não virem na igreja e eu vim para pregar. Se eu não estiver aqui como parte de uma comunidade, como parte de um corpo, nós somos o corpo. Não é eu sozinho, não é o pastor sozinho, não é vocês sozinhos estarem aqui. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós somos organismos vivos, nós somos junto aquilo que Deus construiu para que o reino dele subsistisse. Nós somos criação de Deus. Amém? Imagine quanto as pessoas perdem a organização. Imagine o seguinte: você perde a organização do seu corpo. Agora eu digo organização como o jeito de se organizar. Por incrível que pareça, eu movimentei aqui agora mesmo o meu joelho, e eu tive um acidente de moto, e o meu joelho ele sai do lugar. Aí eu tenho que puxar ele de volta. E é justamente o que eu vou falar agora, da organização do nosso corpo. Dói, é doloroso, eu tenho que virar minha perna para conseguir colocar ele de volta. Assim, pessoas têm o mesmo problema com o ombro, né? E, às vezes, com punho também, mas acontece muito com o joelho. Então, irmãos, observem uma condição dessa, em que o corpo se desorganiza. A gente perde completamente. Se eu não voltar aqui agora, me dá, se tratando do meu joelho, me dá uma dor intensa. Ela incomoda, ela me atrapalha. Eu não consigo caminhar. Se eu não voltar ele para o lugar, eu não consigo caminhar. Imagina, irmão, quando você tem, por exemplo, um tipo de dor qualquer, um tipo de dor simples, que muda completamente, uma dor de cabeça, né? Para quem tem enxaqueca, é algo que atrapalha muito
é algo que te faz perder completamente aquela vontade de sair de casa, te faz querer ficar em casa, te faz não querer nem movimentar. E isso causa uma desorganização no corpo. Nós, da mesma forma, nós precisamos nos organizar. Quando o pastor chama, quando o pastor convida você a estar aqui à frente e nós nos movimentamos, nós estamos, de certa forma, nos organizando. Por quê? Quando ele chama para orar por você, ele não chama apenas por uma coisa que faz todos os dias, mas é algo de Deus. O Senhor traz para quem está aqui na frente um direcionamento para que ore para os irmãos. Então, quando nós nos organizamos, nós nos tornamos mais fortes, nós nos movemos em fé, nós temos a nossa vida transformada, nós somos edificados quando nós nos organizamos, quando nós nos movimentamos. Assim também é a nossa fé. E a gente precisa estar dentro do templo, como igreja, como organismo vivo, em comunhão com os irmãos, tendo bom relacionamento e fazendo com que este bom relacionamento seja espelho para que lá fora as pessoas olhem para nós como comunidade, como pessoas que fazem parte do reino. E isso, de certa forma, vai fazer com que eles enxerguem em nós a pessoa de Cristo, que é o que ele nos ensina quando ele diz como devemos viver na sociedade, o que devemos fazer para que cresçamos e alcancemos o reino. Amém? Então, meus irmãos, a igreja, ela também é assim. Se não for bem organizada, não vai para frente, ou não cresce, ou apenas vai subsistir, vai deixar de existir. E tem acontecido muito, porque não tem organização, começa de uma forma, às vezes com um pensamento bom, um pensamento pautado naquilo que está na palavra de Deus, mas ela não se organiza. Vou dar um spoiler aqui da mensagem, mas deixa eu ler primeiro Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Aí eu menciono sobre isso. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, o Prócoro, e Nicamor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Lembra que eu mencionei dos diáconos? Assim é feito aqui na nossa igreja. Quando alguém vai ser consagrado a diácono, o pastor, da mesma forma, ele faz para conosco, para aqueles que vão servir a Deus, para aqueles que vão fazer a obra de Deus. Na própria igreja de Deus, tem pessoas para desenvolver aquilo que a própria igreja precisa. E aqui eu quero fazer a você um convite. Se você pensa que você não consegue estar aqui em cima, ministrando a palavra de Deus, pregando, orando, saiba que a sua pessoa, você como filho, você como servo, tem aquilo que você vai poder fazer na obra de Deus e vai agradar a Deus. Porque a palavra dele fala, nós precisamos estar disponíveis, prontos.
Só que às vezes não conseguimos, ou às vezes só olhamos para quem está aqui na frente. Não, mas eu quero ser pastor. E isso tira isso vai gerar uma dificuldade de começar lá embaixo, de se oferecer para começar lá embaixo, para depois estar lá na frente, numa posição que para muitos, né? Muitos almejam essa posição. Mas só quem está aqui verdadeiramente sabe que quando se chega aqui é algo que tem que ser feito para Deus. Devemos olhar para Deus, não olhar para nós mesmos. Porque se eu olhar para mim mesmo, eu nem conseguiria estar aqui. Se eu olhar para a minha capacidade, para a minha oratória, para a minha capacidade de desenvolver algo e que saia de mim mesmo, eu não iria conseguir. Eu não iria conseguir nem com que vocês tivessem atenção para o que eu estou falando. Mas o que a gente vem fazer aqui é falar da palavra de Deus, é falar do Espírito Santo, que o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Então, a minha motivação é essa, falar da palavra de Deus, falar daquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Amém? Então, você que está aí, às vezes você está olhando e fala, não, eu não quero pegar o microfone para pregar, mas saiba que tem algo que você pode fazer, tem algo que você vai se sentir feliz em estar fazendo, assim como hoje eu me sinto feliz de estar aqui ministrando a palavra de Deus. Porque já foi difícil, porque lá atrás eu pensava que era de mim mesmo, que era a minha capacidade, e não é a minha capacidade, é o Espírito Santo que me capacita a fazer, assim como a palavra de Deus diz. A escolha não foi o pastor olhar para mim e falou assim, ó, vai, eu preciso de você lá, insistentemente, né? Muitas vezes a gente chega aqui, como todo mundo sabe, os primeiros anos é mais difícil, o pastor insistiu muito para que eu estivesse aqui, mas o Espírito Santo foi me dando força, foi me capacitando, foi me direcionando para que hoje eu pudesse estar aqui. Não é fácil, porque ao momento que eu me coloco para mencionar qualquer coisa que seja sobre a palavra de Deus, eu preciso estar pronto, preparado, eu preciso estar cheio do Espírito Santo, porque senão eu não vou conseguir. Se eu levar uma vida desorganizada, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir alcançar aquilo que o Senhor espera que eu alcance, que é transmitir a palavra dEle para você, e ao mesmo tempo, quando eu estou ministrando, o Espírito Santo fala comigo, a palavra também é ministrada para mim. Amém? Então, meus irmãos, Deus tem gente para trabalhar em tudo. Talvez você ainda não alcançou aquilo que você quer. Talvez você tenha que começar lá atrás. Ou talvez você tenha que apenas se pronunciar. Chegue na liderança, chegue nos pastores e se pronuncie. Pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer algo. E a gente vê exemplos de pessoas que hoje estão trabalhando na obra, que lá atrás falava assim, eu tinha vontade, mas não se pronunciava. Então, essa dificuldade de se pronunciar fez com que essa pessoa passasse muito tempo no banco com vontade de fazer alguma coisa. E veja que interessante, pessoas que hoje estão fazendo assim como eu, porque eu me lembro do dia em que eu fui chamado para ser auxiliar. Eu estava na igreja há algum tempo e fui convidado e me disseram, olha, você vai começar como auxiliar, você vai ajudar. E na igreja que eu estava, a gente servia a ceia, mas o auxiliar ele vai só recolhendo as taças. E do exemplo que eu comecei a mencionar, de irmãos que trabalharam na obra, irmãos que pegaram o lixo, falaram assim, pastor, deixa eu levar o lixo, eu vou levar o lixo e jogar fora. A pessoa fez aquilo com entusiasmo, e quando conversava depois com pastores ou com alguém da liderança, falei, eu me sinto bem, é porque o Espírito Santo está com aquela pessoa, ela está cheia do Espírito Santo, então por mais que ela vai fazer um serviço como retirar o lixo depois do culto, ou antes do culto, aquilo deixou ela feliz, mas é o Espírito Santo que está movendo ela. Assim como eu fiquei feliz, e muito feliz, a primeira vez eu lembro de estar em pé, orando na fila, fazia uma fila, em que quem servia o vinho, quem servia o pão, quem servia o vinho, e depois quem ficava para recolher, né?
para recolher os vasilhames. Eu fiquei muito feliz naquele primeiro momento ali, e mais feliz ainda quando eu subi de cargo, vamos dizer assim, né? Quando eu fui consagrado de auxiliar para diácono, eu fui, então, poder servir o vinho. Aquilo para mim foi uma alegria imensa, porque eu comecei lá atrás e vi o quão valoroso é aquele processo que eu passei, o quão gratificante para mim foi. Mas aí você me pergunta, mas mesmo assim, isso foi lá atrás, quando você chegou aqui, você teve dificuldade? Sim, às vezes a gente coloca algumas coisas para fazer que nos atrapalham a crescer, nos atrapalha a seguir adiante e nos segura, fica nos travando, assim como foi chegar e confiar que era o trabalho, que era o dólar, que iria fazer com que as coisas acontecessem. E hoje eu estou feliz em estar na casa de Deus e vendo tanto quanto o quanto Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família, na minha casa, e eu trabalho e consigo estar aqui na casa de Deus, como estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, veja o versículo número 4. Ele nos mostra como perseverar na oração e na palavra faz a diferença para uma igreja. Precisamos entender que tudo que é feito na igreja precisa passar pela aprovação do pastor, porque aqui é uma igreja organizada. E não agindo assim, ou nós, como líderes, agir por conta própria, quando eu falo líder, por exemplo, os irmãos sabem que eu e minha esposa somos líderes de casais, né? Então, eu vou mencionar líder nessa condição. Vamos colocar em risco essa organização. Então, a igreja, ela precisa ser organizada, ela é organizada, e o pastor, agora já menciona a nossa igreja, ela é organizada, os pastores estão aqui ajudando, nós, como líderes de algum ministério, ou você, no meu caso, eu digo que eu tenho todo o apoio deles, todo o respaldo deles para fazer todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Porque nós estamos debaixo da liderança deles. O pastor menciona isso sempre. Ele tem, da liderança que ele tem, né, com relação à nossa convenção, e o quanto isso fez com que, quanto isso faz com que a obra a qual ele está à frente, ela se mantenha, ela cresça. Então, não diferente disso, eu me vejo na mesma situação e eu não posso tomar uma atitude ou uma decisão por conta própria, como líder, né? Os irmãos sabem, tivemos um encontro de casais, tudo feito com conhecimento, tudo feito, né, com a aprovação dos pastores, e o pastor deixa claro como é o sistema da igreja, como é que ele gostaria, como que ele, quando eu mencionei aqui, palavra, oração e na palavra, como que o Espírito Santo delibera para ele, e daí ele traz para nós. Então, se eu entrar na contramão disso, eu vou estar entrando num círculo que vai contra essa organização. Eu vou estar sendo um organismo desorganizado aqui dentro. Assim como eu mencionei do estacionamento e entre outras coisas, ou fazer coisas, né, que vai sujar a igreja, por exemplo, entre outras coisas em si. Mas, em se tratando de decisões, nós precisamos observar o que o pastor está pedindo para nós, o que o pastor está ministrando para nós, porque ele está debaixo de liderança, nós estamos debaixo da liderança dele. Então, nós precisamos nos posicionar e nós, como organismo, manter essa organização. Porque você pode... mas de onde que vem? Ela vem da palavra de Deus? Sim, vem da palavra de Deus, assim como temos lido. E a palavra de Deus, Deus é organizado. A palavra dele é organizada. Assim como os cultos, os eventos e todas as coisas que acontecem aqui na igreja. Acontecem porque o pastor ora, o pastor usa da palavra de Deus, ele recebe
de Deus, ele recebe do Espírito Santo direcionamento para que as coisas aconteçam e a organização. Amém? Entenderam? Então, meus irmãos, nós às vezes até queremos, né, que algumas coisas sejam diferentes, principalmente nós quando a gente vem para cá, né? Nós como adulto que temos família, porque a gente veio de uma igreja no Brasil que era diferente. Então, às vezes a gente quer mudar, mas não é porque funcionava lá, significa que vai funcionar aqui. E os líderes, eles são diferentes. A palavra de Deus é a mesma. Assim como eu estou trazendo uma palavra para você hoje, amanhã você está aqui, você vai falar da mesma coisa, mas o Espírito Santo vai mover você a ir mais além ou não com relação àquele assunto, para que as coisas sejam feitas, isso considerando que as coisas estão sendo feitas, organizadas e debaixo do direcionamento de Deus. Amém? Então, que não queiramos mudar coisas, principalmente quando estiver ao nosso alcance, que possamos buscar na liderança, exatamente, buscar neles o entendimento disso, para que essa organização permaneça. Amém? Aleluia, Jesus. Irmãos, igreja como organismo e uma organização. Não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba, ela pode ser sacrificada, ela pode ser exterminada. Então, que possamos entender exatamente sobre essas coisas. E um ponto que eu gostaria de mencionar com relação a isso daí é a estrutura da igreja. A igreja, ela é um organismo visto como um conjunto de órgãos. Conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Somos nós, como os órgãos do nosso corpo constituindo o ser vivo, como eu mencionei, somos nós que fazemos parte dessa igreja. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 27. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo. Assim como um corpo funciona pela harmonia dos seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente. Então, meus irmãos, a igreja, ela precisa ser organizada. Nós precisamos nos organizar. A igreja como organização, considerando a igreja primitiva, por mais que imaginamos como era colocado a igreja lá atrás, a igreja primitiva, ela era organizada. E mesmo na sua desorganização, talvez fosse mais fácil de se organizar do que hoje. Pelo perfil que nós adotamos com relação à resistência de fazer as coisas no reino. Com relação às resistências que temos de fazer aquilo que nos é pedido para fazer dentro da igreja, como organismo da igreja. Hoje nós somos mais rebeldes. Nós temos uma dificuldade muito maior de ouvir o líder, de ouvir o pastor, quando é necessário que a gente faça alguma coisa. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar este contexto. Irmãos, a igreja, como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo e uma organização. E ela existe como organismo e como organização. Não há organismo sem organização. Não há corpo da igreja, ele não subsiste desorganizado. Aí às vezes você vai falar assim, mas está repetindo esse termo, só que a gente precisa pensar nesse âmbito para a gente entender o que nós precisamos fazer.
Porque às vezes a gente só escuta falar, tem que ser organizado, mas nós não nos organizamos. Nós não conseguimos identificar aquilo que precisamos fazer para que nós, como organismo, fazemos esta igreja funcionar bem, as coisas andarem bem. Como eu disse, o exemplo, né, da gente cuidar aqui dentro do templo, assim como cuidar nos banheiros, cuidar no estacionamento, cuidar quando a gente está desenvolvendo algum trabalho para a igreja, saber o que a liderança espera de nós, o que a liderança quer que a gente vá fazer, para que o trabalho, no final, se mantenha organizado. Quem tem que gerenciar a igreja é quem Deus escolhe. Às vezes nós queremos mudar, mas nós não fomos escolhidos para tal. Então não adianta eu imaginar uma coisa diferente, sendo que eu não fui colocado para aquilo. Como eu disse lá atrás, Deus escolhe aqueles que estão à frente do trabalho. Amém? Irmãos, e a igreja num aspecto de organismo vivo. A igreja ela existe localmente como uma comunidade organizada. Nós aqui como igreja, como comunidade. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, como organismo vivo. A igreja do Novo Testamento era organizada. Exemplo, ela se reunia, ela orava, e, contudo, ela enxergava as demandas sociais que precisavam ser feitas, que precisavam ser alcançadas. Não diferente de hoje, nós nos organizamos, nós entregamos nosso dízimo, nós participamos da campanha. Essa igreja é uma igreja missionária, ela observa campos lá fora que nós, às vezes, não iríamos conseguir chegar. Então, a igreja se organiza e vai até esse local, promove, vê, confirma, tem ali, tem debaixo, né, do direcionamento de Deus, os locais aos quais é escolhidos para que seja levado a nossa oferta, a nossa contribuição. Isso é um trabalho organizado. Isso é feito por quem Deus escolheu para estar à frente do trabalho. Ah, mas eu posso fazer? Pode também, mas a gente não vai fazer isso para levar o título. Se você tem a oportunidade de fazer aqui, por que tentar fazer lá fora? Porque às vezes as pessoas tentam fazer coisas lá fora para mostrar que estão fazendo. E os projetos estão aqui dentro da igreja, onde a gente está todo dia, e nem a simples oferta de $20 que o pessoal se organiza para que a gente pelo menos traga os $20. Os irmãos têm dificuldade, esquecem. Mas com os meios eletrônicos, se você esqueceu durante os 12 meses para trás, você pode fazer agora. Entra aí no Zé, no Venmo da igreja e vai lá e faz. Nós aqui vamos ter atitude de fazer ou não. Amém? Irmãos, essa organização ela é muito necessária. Não esqueçamos disso. E a igreja ela precisa de uma liturgia. A igreja ela não pode ser como a igreja de Corinto. Mas, peraí, a igreja de Corinto era uma igreja com dons, com profecias, era uma igreja em ascensão, mas a igreja de Corinto ela estava bagunçada. E isso acabava interferindo na prática que era exercida por esse organismo. Aí o que acontece? Aí Deus manda Paulo. Paulo teve que chegar e disciplinar a igreja de Corinto. E era uma igreja pujante, vibrante, era uma igreja com potencial. Mas a igreja de Corinto, veja a igreja de Corinto como organização, estava desorganizada. Uns diziam, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cristo. Então, faziam grupos, e estes grupos, cada um ouvia aquele que diziam ser seguidores. Como se não fosse todos trabalhando para Jesus, certo? Isso é desorganização. Isso é o que acontece em muitas igrejas, quando alguns líderes resolvem, eu não estou gostando desse pastor aí, vamos fazer um abaixo-assinado aqui para tirar ele, para trocar, para pedir a convenção para trocar.
eu digo uma frase que eu ouvi sobre abaixo-assinado. Abaixo já é se colocar abaixo quando você quer fazer algo desse tipo. Porque quem está aqui foi Deus que colocou. E eu já vi casos que tentaram, não conseguiram, resolveram rebeliar para fazer coisas e dificilmente dá certo. Dificilmente dá certo. Porque quem Deus escolhe, por mais que não esteja dentro daquilo que nós vemos como concepção de estar correto ou fazer correto, a gente tem que saber, tem que entender que é Deus quem colocou. É Deus que permitiu com que aquele líder estivesse ali. E graças a Deus, pelo pastor, pelos pastores que temos aqui como líderes, né? A gente só tem a agradecer eles, ser grato a Deus pela vida deles, pelo que eles têm feito na nossa vida. Amém? E observem, o grupo de Pedro, eu quero só mencionar isso daqui como algo para a gente entender o que acontece na igreja hoje. E qualificar 4 tipos de grupo, que eram os grupos mencionados lá na igreja, né? Naquela época. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, é o grupo dos tradicionais. Esses grupos existem em muitas igrejas, viu irmãos? O grupo dos tradicionais. Não, nós somos assim, nós nascemos assim, nós vamos morrer desse jeito. Eu não mudo, quer que eu faça isso aqui? Não vou fazer, é desse jeito e pronto. Aqueles que se diziam ser do grupo de Pedro. O grupo de Paulo é o grupo dos intelectuais, né? Não pode pregar aqui se não trazer um currículo. Se não tiver aí o anel de formatura, se não tiver curso teológico, nem oportunidade vai ter. Nem oportunidade podia ter. O grupo de Apolo é o grupo dos jovens. Apolo era jovem, eloquente. É nossa vez. É nossa linguagem, as coisas estão mudando. Nós vamos pregar, e esse povo antigo que está, é nós que vamos pregar, e esse povo antigo que está aí, eles têm que sair. E o grupo de Jesus é o grupo dos radicais, dos santos. Aqui não, meu irmão, nós vamos orar, oh meu Deus, e esse é o grupo dos santos. A igreja de Corinto, meus irmãos, ela era pujante, pentecostal, até no tutano, como dizem, mas era desorganizada. Assim aprendemos que tem que haver um equilíbrio entre organismo e organização. E sendo essa igreja equilibrada, ela então se torna uma igreja triunfante. A igreja organizada mantém a decência e a ordem no culto. Como podemos confirmar em 1 Coríntios 11:16. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, né? Realizando a ceia do Senhor, fazendo coisas que hoje muitas igrejas estão com dificuldade de fazer, mas nós devemos buscar aquilo que era feito lá atrás, observar onde eles erraram, observar onde eles estavam desorganizados. Isso a palavra de Deus traz para nós, isso a palavra de Deus faz com cada um de nós, nos faz crescer na fé, nos faz mudar, nos faz entender que nós somos organismo dentro de um conjunto. Nós somos parte, assim como o nosso corpo tem partes, nós somos parte daquilo que é a igreja do Senhor. E Ele virá nos buscar. E nós precisamos nos preparar, nós precisamos entender que precisamos estar prontos, e não vamos estar prontos, não vamos conseguir ficar prontos, se não nos organizarmos. Organizarmos como indivíduo, como pai, filho, mãe, nas nossas casas, como trabalhadores, aí fora no mundo, como obreiros na casa do Senhor e como filhos e servos, porque precisamos saber que além de ser filhos, eu deveria falar, além de servos, somos filhos, mas tem muitos que esquecem de ser servo, só quer ser filho, para pedir, ganhar e às vezes agir como os filhos de hoje. Alguns filhos de hoje
que nem agradece. Amém? Que a gente possa entender que nós somos organismos, depende de nós. Nós estamos aqui como corpo da igreja, precisamos fazer mais, podemos fazer mais. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta e nós estamos no caminho. Basta que continuemos e assim iremos triunfar como igreja do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.